Nosso primeiro programa de 2026 com muitas novidades. Novidades tributárias, novidades fiscais. Esse ano vou trazer para vocês muitas entrevistas e entrevistas que você vai utilizar no seu dia a dia quando você fala no mundo imobiliário, que é um mundo onde muitas pessoas devem investir porque ainda é o único lugar que você não perde o seu dinheiro. E hoje trouxe novamente o meu querido, na verdade ele é meu contador, uma pessoa que eu confio demais para a gente falar sobre nova tributação, que tá um mimimi no mercado de 30%, 40%, tem gente que não vou deixar para alugar, é muito imposto, tem que pagar. Fábio, aonde eu tenho esses mimimi, até onde ele é verdade? Primeiramente, obrigado pelo convite, fico sempre à disposição para esclarecimentos. A internet, ela tem de tudo, né? A internet, né? E tem muita coisa errada na internet. Então, a reforma tributária é uma realidade. Ela começou agora em janeiro de 26 como teste, né? E efetivamente começa a estar valendo a partir de janeiro de 27, né? Onde deixa de existir PIS e COFINS e começa a existir já os impostos da reforma tributária. E a gente vai ter um longo período de transição até 2033. Então, cada ano a gente vai evoluindo na reforma tributária. Mas a questão da locação da pessoa física, ela funciona da seguinte maneira. Hoje, quem loca um imóvel na pessoa física tributa pelo carnê-leão. Certo. Né? Não. Todo mês você tem que ir lá pagar. Tem que ir lá pagar, né? Somos aluguéis, tá? Tem que ir lá pagar. Lembrando que o imposto de renda da pessoa física mudou e a partir de janeiro tem até 5 mil reais está isento de tributação. Então quem tinha locação até 5 mil reais não vai precisar mais pagar o IR mensal porque estará isento. Mas, então, a pessoa física hoje ela paga o carnê-leão, né? Vai lá e lança, aí vai na tabela, vai de 7,5 a 27,5 e MITU-DAF paga normalmente. Com a reforma tributária, vai ter uma nova análise. Eu não vou pensar mais como pessoa física ou pessoa jurídica. Eu sou física ou jurídica? Não, eu sou contribuinte ou não sou contribuinte? Daí eu vou dizer para ti, depende, né? Depende. Eu posso não ser contribuinte de CBS e IBS, que é o novo imposto, mas eu posso ser contribuinte. Então tem umas regrinhas dentro da locação, né? E qual é essa regra? Eu, como pessoa física, se eu tenho mais de 3 imóveis meus, né? E a locação ultrapassa o valor de 240 mil reais no ano, eu viro também contribuinte de IBS e CBS. Então, além de eu pagar o carnê-leão do imposto de renda, que nesse caso vai dar a tabela máxima, 27,5, eu também vou ter que recolher a CBS e IBS, porque eu entro na regra de contribuinte. Então, qual é o recado que o governo está dando? Ele está dando o recado que, assim, se você aluga com recorrência, tem mais de 3 imóveis, né, e o valor da locação ultrapassa 240 mil, você teria que partir para uma jurídica e não ficar na física, porque vai ficar mais caro na física, né? Então, se falamos em tabela progressiva de imposto de renda, isso dá 27,5. E se eu considerar uma locação normal, não uma locação de Airbnb, que é por temporada, a taxa deve ficar em torno de 7,95%, 8%. Então, além do 27,5% que eu já pago hoje, eu vou pagar mais o 8% de CBS e IBS. Vai ficar caro para a pessoa física, né? Então, assim, independente de eu ter um ou vários imóveis, a soma dele ultrapassou 22 mil mês, que vai dar mais ou menos seus 250 mil anos. Não, a regra é a seguinte, tem que ser os dois juntos, não é um ou outro, né? Eu tenho que ter mais de 3 imóveis ou mais, e que ultrapasse a 240 mil por ano. Se eu tiver um imóvel que ultrapasse? Aí não vai ser contribuinte. Se eu tiver um imóvel esse imóvel é alugado por R$1 milhão mensais, eu não sou contribuinte. Tem que ser 3 e 240. Entendi. Tá? Essa é a regra, né? Então eu posso ter vários imóveis, 10 imóveis, mas que a locação dá R$10 mil. Não vai dar o 240, então eu não vou ser contribuinte. Continuo pagando a tabela progressiva de imposto de renda, porque essa não mudou, né? Essa regra não mudou. Essa permaneceu. Mas eu não vou virar contribuinte de CBS e IBS. Entendi. É que na minha cabeça estava, independente de quantos imóveis você tivesse, 1 ou 2, e que a soma, né? Que hoje tem galpão que já ultrapassa
40, 50 mil mês, então Perfeito. dependendo do galpão, né? Então esse, obviamente que ele ultrapassaria os 250 mil anos, mas ele precisa ter a regra que tem que ter de 3 a mais de 3. Perfeito. E então eu 3 imóveis e o valor total da locação, tem que ter as duas coisas, né? Então eu posso ter um galpão só e ter uma alocação de 100 mil reais por mês do galpão, vai dar 1.200.000 por ano, mas eu continuo não sendo contribuinte. Mas pago o carnê-leão. Isso não tem. Não tem. Como diz, né? Com leão não dá para você fugir. Sim. Recebe, tu tem que pagar. Para isso, você, além de pagar o carnê-leão, se você tem um intermediador, ou um corretor, uma imobiliária, é obrigado a tirar nota fiscal. Então, tudo tem que se conversar, porque na Admob e a imobiliária, elas conversam, elas fazem a declaração pela Admob e orientam o teu cliente a declarar. Se ele não declarar, sinto muito, vai cair na malha. Perfeito. Fina. Se você tem um imóvel que está sendo administrado por uma imobiliária e ela vai fazer a Admob com certeza, porque ela tem essa obrigação de fazer a Admob, a declaração de imposto de renda ela começa agora dia 17 de março, né, e vai até dia 31 de maio. Você transmite a declaração em maio, por exemplo, junho tu está na malha fina já. Não dá 30 dias está na malha fina, porque cruzou a minha declaração com a Admob que a imobiliária enviou agora dia 28 de fevereiro. Certo. Né? E aí vai estar em consistência, porque a imobiliária falou que eu tenho um imóvel alocado e na minha declaração eu não lancei para não pagar o imposto de renda. Aí eu vou ter que retificar a declaração com juro e multa para poder sair da malha fina. E, Fábio, a obrigação de declarar é do proprietário. Eu sei que tem inquilinos que não declaram, mas tem inquilinos que declaram. Indiferente do inquilino fazer ou não, o proprietário ele é obrigado a declarar, certo? Se ele não declarar, independente da outra parte não fizer, mesmo que não tenha intermediação de imobiliária, ele também corre esse risco. Corre o risco, e mais ainda a partir de agora de 26, a Receita Federal ela vai avaliar, vai ter uma declaração que dos bancos que vai ser enviada de 1º de janeiro a 30/6, no primeiro semestre, vai ser enviada para a Receita em agosto, das movimentações financeiras por CPF e por CNPJ, né? Então, esse cruzamento vai ser mais visto pela Receita, principalmente aquela questão que você tem uma alocação e tem um depósito na tua conta corrente recorrente todos os meses, né? Então o software vai bater o olho. Espera um pouquinho, todo mês o Fábio recebe 5 mil reais na conta, né? E não declara nada. De uma determinada pessoa, isso. Né? De um então a chance de cair malha grande. É bastante grande, né? E também temos que tomar cuidado, porque assim, às vezes eu loco um imóvel, não tem intermediação da imobiliária, mas a pessoa que está pagando, o inquilino que está pagando a locação, ele recebe salário e declara, porque ele recebe acima da isenção, né? E na declaração de imposto de renda, eu sou obrigado a colocar o endereço de onde eu moro. Correto. Né? E aí vou lá, mudei de apartamento, fui para o teu apartamento, fui lá e coloquei, atualizei os dados do meu endereço na minha declaração e transmiti a declaração. E a nossa locação, ela é entre nós só, não tem contrato, não tem de imóvel, não tem intermediação, né? Tudo no fio do bigode. Não que isso aconteça, né? Mas só dando como exemplo. E o que vai acontecer? A Receita Federal vai... O Fábio mora no endereço da matrícula do imóvel da Rosana. E como isso? Ela emprestou o imóvel para o Fábio, né? Então, nós dois vamos ser chamados para a malha fina para dar explicação o que está acontecendo. E por que todo mês eu transfiro para tua conta um determinado valor e você não tá declarando o que está recebendo? Exatamente. Então, além da nova tributação, o círculo cada vez está se fechando mais justamente para não ter o não pagamento dos impostos, né? Eles têm que ser recolhidos. Tem a gente chama de CPF do imóvel agora. Esse banco de dados está sendo criado, esse ano ele está sendo trabalhado, né? Mas a gente chama de CPF do imóvel, é o CIB, Cadastro Imobiliário Brasileiro, né? Então, nesse Cadastro Imobiliário Brasileiro, nós vamos ter todos os imóveis rurais e urbanos, né? Então, nesse banco de dados que vai ficar na Receita Federal,
Tudo que tem de imóvel no mercado vai estar lá. Então, esse cruzamento de endereço, quem mora, vai ser muito mais fácil para a Receita Federal. Sem dizer que vai ter valor de referência dos imóveis. Certo. Tanto do valor do imóvel, como do valor do metro quadrado daquele imóvel, daquela região. Então, por exemplo, se eu negociar um imóvel, vendi um imóvel por R$1 milhão, e pela tabela referencial do imóvel, que está dentro do CIB, esse imóvel vale, em média, R$2,5 milhões, eu estou na malha fina. Estou na malha fina, não que eu não saia da malha fina, porque eu posso comprar um imóvel de alguém que está com dificuldade financeira e paguei mais barato. Mas eu vou ter que provar que houve transferência bancária, que eu comprei através de financiamento bancário, né? Certo. Simplesmente só o contrato de compra e venda baixando os valores, eu vou ter uma possibilidade de cair em malha fina. A mesma coisa vai acontecer com a locação. Eu estou locando imóvel e naquela região daquele imóvel, é no América, esse tipo de imóvel é R$50 o metro quadrado em média. E no meu contrato de locação está R$15 o metro quadrado. Por quê? Porque ele pode estar detonado, ele pode precisar de reforma, então eu alugo do jeito que se encontra, coloca-se em contrato, faz a vistoria aquele, né? E no contrato eu vou fazer as benfeitorias tais. Aí você até pode, por um determinado, ter um valor menor, mas isso por um determinado prazo. Depois não. Tanto que você tem, se ele vale 50, você está pagando 15, essa diferença, se é para fazer a reforma, cadê a reforma? Cadê a nota fiscal Perfeito. da reforma? Então isso acaba se cruzando esses dados. Perfeito, né? E a ideia justamente é essa, assim, a Receita Federal vai chamar todo mundo para conversar, cai na malha fina, vai chamar, tá, por que R$15? Ah, porque o imóvel é velho, porque vai existir uma reforma por parte do inquilino, né? Sim. Ou porque estou recebendo 15 por dentro e 35 por fora. Não, aí não dá. Essa é a questão. Então, o CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro dos Imóveis Rurais e Urbanos, ele vai ser mais uma ferramenta de fiscalização. Isso vai ser muito bom, porque aí vai regularizar, na realidade, vai fiscalizar aquele que faz o errado, porque quem faz o certo não vai precisar se preocupar. Sim. Mas trocando de saco para mala, vamos lá. Estamos falando de pessoa física. E a PJ? A PJ também tem essa variação, porque antes era em torno de 11% o valor que você pagaria de imposto do imóvel locado. Então, a reforma tributária, de maneira geral, vai aumentar um pouquinho de carga tributária em alguns segmentos. A locação é um deles, na pessoa jurídica também. Então, hoje a pessoa jurídica paga 11,33% de imposto. Certo. Continua pagando ainda durante o ano de 2026. Com a reforma implementada, toda implementada, nós calculamos que deve passar por uns 15,5%. Entendi. Né? Então, passa de 11% para 15%. Dá uma diferença aí de 4% ou 5%, mas em percentuais dá bem mais, né? Então, essa tributação, ela começa a valer a partir de 27, só que ela vai ser gradual. Então, 27 entra um percentual, daí depois 28 não acontece nada, 29 já começa a entrar outro percentual, e esse percentual, ele se concretiza lá em 2033. Então, eu saio de 11 para 15 lá em 2033, né? Vai ser nesse período todo que vai acontecer a reforma tributária. Então, nesse momento, para quem tem mais do que 3, 4 imóveis, é interessante que ele abra uma hold, coloque os seus bens na hold, principalmente os imóveis que ele usa de locação, como renda. Perfeito, mensal. Perfeito, porque se eu olhar para a pessoa física, além de eu pagar o Carnê-Leão, vou pagar mais a CBS e IBS, porque eu vou virar contribuinte, né? Porque eu tenho mais de 3 imóveis e passa de 240 mil. Vale muito mais a pena ir para uma holding onde eu vou pago 11 hoje, mas vou pagar 15, mas 15 é melhor. O 15, mesmo aumentando de 11 para 15, é melhor do que o 27,5, né? E ainda vou ser penalizado com mais a CBS e IBS. E né? assim não, assim você já entra numa redução de imposto agora e essa contribuição, ela diminui ou não preciso, é isso? Na verdade, eu deixo de pagar, quando eu vou para a jurídica, que vou pagar o 15, eu deixo de pagar o Carnê-Leão e vou pagar a CBS e IBS na jurídica, né? Entendi. Porque na física vai ter uma somatória, né? Eu vou pagar além do Carnê-Leão, vou pagar a CBS e IBS. E na jurídica só vai ficar a CBS e IBS, que não tem o Carnê-Leão. Não tem o Carnê-Leão. Né? Bom, aí tá no momento de você que tem mais de 3 imóveis que você usa para alocação, começar a valorizar. Por mais que falam, né? Você tem que pagar... a fazer a transferência, o ITBI, escritura. Eu ouvi dizer que não sei até onde, mas depois a gente vai ter um assunto com condutores e advogados em relação a isso. Nessa transferência do teu bem de pessoa física para um PJ que é seu,
até onde o custo, né? Quando você transfere de você para você no PJ, ele não deixa de ser seu, só que a holding, ela é uma empresa, mas é uma empresa administrada por você, certo? Que é a pessoa, vamos dizer assim, o sócio majoritário. Nessa troca, você acha que futuramente o governo em si vai diminuir a alíquota de transferência do próprio bem? Ou só a história da carochinha? Esse assunto é um assunto polêmico, né, de TBI, sobre a transferência de imóvel, a integralização de imóvel da pessoa física numa pessoa jurídica. Já se cobrava antigamente, depois ficou um tempo sem cobrar e agora estão cobrando novamente. Sim. A Prefeitura de Joinville, por exemplo, está cobrando entre a diferença do valor pago de TBI na época com o valor atual do imóvel agora. Então, assim, se eu comprei um imóvel alguns anos atrás e paguei 200 mil e paguei TBI sobre os 200 mil quando eu transferi para a minha pessoa física, e eu integralizo agora a minha pessoa jurídica, ele vale 1 milhão hoje, sobre 800 mil eu teria que pagar ITBI. Entendi. Né? Tá dessa maneira. Mas tá tramitando no Supremo Tribunal Federal uma ação onde já está 3-0 a favor do contribuinte para não pagar ITBI sobre a transferência de imóveis na integralização numa holding. Entendi. Né? Então é muito possível que essa votação vai continuar e o contribuinte vai ganhar. E aí a gente vai ter uma janela aí, até que se mude novamente, né? A gente vai poder transferir os imóveis sem pagar o ITBI, somente os gastos cartorários. Uma época trocava, uma época cobrava, outra época parou de cobrar, agora voltou novamente. Tem empresas que entram judicialmente, acabam ganhando, porque é um assunto bem polêmico, né? Mas eu acredito que vai ser pacificado agora pelo Supremo, né? E a gente vai conseguir fazer essa integração sem pagar. Só como exemplo ilustrativo, tem cidades, eu até falei com o prefeito Adriano aqui, para tentar fazer isso aqui, mas tem que passar pela Câmara de Vereadores, é um assunto um pouco mais complexo. Brusque, por exemplo, ele abriu uma janela de um período cobrando 0,5% de ITBI para as integralizações de holding. Poxa, isso seria interessante se viesse também para Joinville, né? Tudo bem que a prefeitura tem que arrecadar, mas aí ela pode fazer, ela cobre pelo menos 0,5%, vai ter um monte de holding que vão ser constituídas, né? Então o Brusque fez assim, ele abriu uma janela de 6 meses. Tipo, de junho a dezembro, ou de janeiro agora a junho. E nesse período, quem integraliza só paga 0,5%. Então lá o pessoal está correndo atrás, está abrindo as holdings, está integralizando, está regularizando, porque não é só a questão tributária, né? Tem a questão de blindagem do patrimônio, tem a questão de sucessão, de usufruto para filho de cotas, né? Tem toda uma questão de estruturação societária que uma holding permite ser feita, né? Não é só a questão tributária. E dessa transferência, quando você não precisa mais botar em usufruto vitalício, para vender, você pode vender uma cota, você não pode vender um todo, então... Na holding, assim, quando eu faço uma doação de um imóvel na pessoa física, direto ao imóvel, vou doar um apartamento para um filho, esse apartamento fica usufruto, eu não consigo vender mais, porque já é dele e eu só estou... Como usuário, né? Enquanto eu estiver vivo, eu morrer, já está automaticamente no nome dele. Quando eu integralizo numa holding, eu integralizo imóveis, mas a doação não é dos imóveis, é das cotas da holding. Entendi. E esses imóveis ficam livres dentro da holding, como se fosse um estoque dela. E eu posso vender a qualquer momento, mesmo que eu doei as cotas para os filhos. Então eu posso vender, eu posso alugar, eu posso distribuir o lucro para mim, então eu não fica bloqueado que nem fica um usufruto direto na pessoa física. Então eu só vejo vantagem. Eu tenho alguns clientes que eu sei que tem mais alguns imóveis, eu sempre falo assim, olha, pensa em fazer uma hold. Além da blindagem, você também, os filhos casa, né? Não sabe com quem casa, aí na hora que separa, divide seus bens. Então, ela estando dentro de uma holding, você com cota, você também tem esse outro lado de segurança. Eu posso fazer doação, eu faço doação com não comunicabilidade. Isso. Então, não importa o regime de casamento dos filhos, os agregados não terão direito a esse patrimônio. Isso porque é um patrimônio da família, né? Sim. Então, a gente não pode deixar entrar pessoas de fora. Né? Agradeço, muito obrigada de ter aceitado novamente o meu convite. Você já sabe que você é de casa, né? A gente vai ter vários temas futuros. O Fábio vai voltar aqui, porque não só a parte tributária, mas na área imobiliária o assunto é extenso. Sim. É extenso quando na construção,
a importância, parte documental. Então, Fábio, eu vou ter mais vezes que eu vou te convidar quando você puder fazer a gentileza de aceitar meu convite. Muito obrigado, agradeço. Estou à disposição para esclarecer. A gente vai ter muita coisa para contar, porque os assuntos estão sendo evoluídos, né? E aí a gente vai amadurecendo essa reforma tributária e vai informando a população do que está acontecendo. Que isso é muito importante, porque às vezes as pessoas, a internet ela está aí, às vezes ela não é bem usada, né? Sim. E são às vezes informações que não são seguras. E por isso assim, não, eu vou começar esse ano com a parte locatícia, com a parte da nova tributação, porque está falando, nossa, tem gente que está com medo de alugar o imóvel porque a metade do que vai receber é imposto. Não é bem assim, né? Então, cada caso é um caso. Sim. E o ideal é que você esteja sempre com ou uma imobiliária de confiança ou um corretor de confiança. E se você tem a sua própria hold, você administra suas locações, que você tenha um bom contador para te deixar segura e tranquila nessa nova caminhada a partir de 2026. É isso mesmo. Obrigada. De nada.